Olá, eu sou Fabiana Blazek e este é o Porquê Entrevista. Nós estamos no Outubro Rosa e este é um mês que a gente utiliza para falar com mais propriedade, com mais constância a respeito da prevenção do câncer de mama. No entanto, existe um outro aspecto nesse mês, que é justamente a saúde mental de quem passa por um câncer de mama, quem enfrenta um câncer de mama. Para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos aqui a Sandra Tâmbara. Ela é psicóloga e coach e ela trabalha com jovens e adultos e como coach ela atua com profissionais e empresas justamente na área da saúde. Sandra, seja bem-vinda aqui ao Porquê Entrevista. Vamos tratar um pouquinho a respeito desse assunto. Sandra, eu gostaria que você me falasse um pouquinho a respeito como que é para a mulher, né, que passa por uma mastectomia, como que ela encara isso, levando-se em consideração a saúde mental dela. Isso. É importante a gente, antes da gente falar do que vai acontecer depois, é importante a gente entender um pouquinho da prevenção, né, do câncer de mama. Lembrando que a doença se manifesta porque acontecem duas questões importantes. As questões biológicas, que vão ser as questões hormonais, as condições imunológicas, hereditárias, né? Que a pessoa tem aquele gene que herdou de alguém da família, certo? Questões biológicas. E tem também as questões ambientais. Que são essas questões ambientais? Elas são a exposição que a gente tem a produtos cancerígenos, obesidade e outras questões dos nossos hábitos que podem provocar essa doença, uma doença crônica, certo? Por que eu estou falando disso? Porque, assim, se você tem na sua herança genética o gene que vai mutar e que vai trazer o câncer, 80% dessas pessoas podem ter a manifestação da doença. Porém, o número de pessoas que têm o câncer, a maioria, 80%, vem não pelas questões biológicas, pelas questões ambientais. O que quer dizer isso, Fabiana? Quer dizer que nós, mulheres, podemos ter o câncer de mama por conta do nosso comportamento. Por conta, nós somos mais expostos a essa questão ambiental do que realmente da genética, entendeu? Então, com isso, é um dado para a ciência de que nós temos que trabalhar e atuar nas questões ambientais, no comportamento, né? Então, com isso, a gente passa a ter vamos dizer assim, uma linha de raciocínio para prevenir e para enfrentar essa doença. Quando você cita questões ambientais, nós não estamos falando de meio ambiente. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos falando de ambiente também, de poluição, mas nós podemos falar como o cigarro, sedentarismo, né? Obesidade, tudo coisa que você foi adquirindo, do seu comportamento, de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida e que vão prejudicando a sua saúde, né? Então, hoje, o tempo todo, a ciência olha e fala, puxa, esse grupo está crescendo. O câncer de mama cresceu em 80% em mulheres abaixo de 50 anos. Aí nós vamos olhar esse grupo e falar o que essas mulheres de 50 anos fazem. Elas estão fumando mais, elas estão bebendo mais, elas estão dormindo menos, dormindo mal. Então nós vamos estudar, né, observar os hábitos. E esses hábitos vão abrir as portas para doenças, não só o câncer, mas outras doenças que estão por aí. E a mastectomia, quando a mulher chega ao ponto de retirar a mama parcialmente ou de forma completa, como que ela afeta a saúde mental de uma mulher? Sim, aí vai afetar, porque vem com a questão da imagem, né? E o seio, né? Ele é um símbolo feminino,
né? E nós estamos o tempo todo sendo bombardeados na mídia, nas redes sociais, pelo o ideal de mulher, de corpo, né? Não só do corpo da mulher, como do homem também. Então, hoje você olha lá no Instagram, tá todo mundo lá, olha como eu tô bonita, bela, e isso, então, todo mundo querendo estar belo também. Vai afetar a imagem, né? Na hora que ela se vê, na hora dela tirar a roupa, na hora dela se vestir, ela vai sentir isso, e isso tem um impacto muito grande. Por isso que nós estamos aqui para falar da saúde mental. E, por exemplo, quando ela se vê, quando você disse que ela se vê no espelho, né? Sim. Tem a questão com ela mesma e Isso. tem a questão perante a sociedade. Por exemplo, se ela tem um companheiro ou mesmo uma companheira, ela se sente inferior. Sim, ela pode se sentir várias ela pode sentir o preconceito, né? Porque eu lembro de uma vez de uma tia minha, eu tenho vários casos de mulheres com câncer de mama na minha família. E aí eu lembro que ela falou assim, hoje eu não vou colocar. Ela não tinha prótese, ela usava um sutiã que tinha lá Um enchimento. Isso, um enchimento. Aí hoje eu não quero, isso tá me cansando, não sei se era calor, eu lembro desse momento. E dela colocar, então, e fica, né, fica visível que um seio não tem, alguma coisa assim. Mas naquele momento eu achei assim, eu fiquei admirada da postura da minha tia, né? No sentido assim, é isso mesmo, eu tenho e foi essa condição, essa situação e vamos em frente. Muitas vezes o preconceito pode vir da própria pessoa. Então, por isso que nós estamos falando aqui de como é que a mente interpreta e ressignifica esta mudança na sua vida. O que é melhor, Sandra? É ter a reconstrução da mama ou trabalhar a aceitação em si de uma forma mais pacífica, mais resiliente? Todos os recursos que a ciência, a medicina tem, nós podemos utilizar, não há problema nisso, né? Então você pode fazer a reconstituição do seu seio ou não. Né? Eu estava até vendo, tem notícias sobre isso, estudos sobre isso, sobre microcirurgia. Então, o cirurgião tira do abdômen e faz a reconstrução, né? Não vai utilizar o silicone. Aí não sei entrar muito bem nesse detalhe, mas é mais ou menos assim, né? Então, a ciência vai buscando várias formas, porque tem umas que podem ter uma rejeição e tudo mais. Então, a condição estética, Fabiana, tá ótimo. Nós devemos fazer isso, né? Podemos fazer isso. Temos essa opção e isso vai deixar a pessoa assim agradável, vai ficar melhor. Porém, a gente vai entendendo o seguinte: o que é o ser belo? O que é o belo? O belo, a beleza, vem do nosso interior. Então, a pessoa é muito bela, um corpo belo, mas a beleza vem das suas atitudes. Vem daquilo que ela irradia nos seus pensamentos, nas suas ideias, na sua expressão, nos seus sentimentos. Isso é o belo. Porque um dia, daqui a alguns anos, venho aqui e já não vou estar com a mesma pele, com o mesmo cabelo, né? Vou estar, porque o meu corpo vai envelhecer. Então a doença, ela chega e ela trabalha, ela mexe com a mulher nesse sentido, né? Do que é o meu corpo e o que esse corpo, que felicidade que ele traz para mim, que bem-estar que ele traz para mim. Então, são todas essas questões que a gente vai trabalhar lá na psicoterapia com as mulheres que têm a mastectomia, né? Então, a gente pode dizer que quando a pessoa passa, né? A mulher, né? A pessoa passa por uma doença tão grave, Sim. De uma luta tão intensa, Sim. Ela também se transforma nesse sentido, ela se reavalia. Sim, ela se reavalia. É uma oportunidade, Fabi, para a gente perguntar, né, quem estiver nos ouvindo, que tem aí um diagnóstico ou que já
já está no tratamento avançado, tal, ou que já passou, como tenho muitas na minha família, que já estão em vida normal, o que é a doença? O que é que o câncer mudou em você? Você se transformou? Você ficou uma pessoa melhor? Porque se você falar, não, eu só fiquei sem um seio, ó, isso eu não fiquei melhor, eu fiquei pior. Tá, tirando isso, né, que a gente já, né, comentou no primeiro ponto, você ficou uma pessoa melhor? Em que aspecto positivo da doença? Sim. Existe. Aspecto positivo da doença. Porque o sofrimento, nós estamos falando de sofrimento. Sofrimento é inerente ao ser humano. Você pode sofrer com um diagnóstico de uma doença, ou você pode sofrer com uma unha doendo, uma coisa menor, você pode sofrer por um problema familiar, de relacionamento, questões financeiras. Sofrimento virá, porque é como o ser humano interpreta aquela situação. Agora, como é que eu passo por isso? Que significado eu dou para isso? Isso faz toda a diferença. Sim, sim. E eu acho assim que é uma maneira de você se rever, né? Sim. E quando a gente fala de passar por essa doença, né? Como essa reconfiguração do ser humano, né? Sim. A gente também tem aí uma questão importante, interessante, que eu acho que é legal você falar, sobre a inflexibilidade psicológica. O que essa palavra tão complexa quer dizer na vida de alguém que enfrenta um câncer de mama? Olha só, quer dizer, quando você está falando de inflexibilidade psicológica, já é uma patologia. E é uma patologia, eu costumo muito assim olhar. Todo estudo que eu vou me aprofundar e tudo mais, eu quero olhar, por exemplo, qualquer transtorno que eu vou estudar mais a fundo, se vem um paciente com aquele diagnóstico, né? A gente vai estudar e a gente vai entender quais são os sintomas, como é que isso funciona, como é que aquela patologia altera ali o comportamento e tudo mais. E um dos pontos é a inflexibilidade psicológica, quando você fala de transtorno, por exemplo, transtorno mental. Como assim, Sandra? Olha, imagine assim, como eu disse, as pessoas passam, o sofrimento vai acontecer. A forma como você vai encarar é que vai fazer essa diferença. Em cada pessoa, em cada personalidade, nós temos esse recurso dessa flexibilidade, dessa aceitação. Então, a inflexibilidade é o quê? Por exemplo, a pessoa ela fica presa ao passado e ao futuro. Vou dar um exemplo. Ela fala assim, não é possível, eu era uma pessoa tão linda. Eu tinha tudo. Nossa, eu tinha tudo, estava tudo certo, eu tinha saúde. Eu fiz maratona, eu ganhei concurso assim, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é o passado. Ela está olhando para o passado, para um passado que agora está se transformando. E ela pega e fala desse passado e vai falar do futuro. E aí eu estou para morrer, porque se é câncer mesmo, aí então eu estou fadada à morte. É uma mistura de desesperança com a inflexibilidade de aceitar o momento. E você vê que ela falou do passado e falou do futuro, ela não falou do presente. Tá? Então, o primeiro ponto, fica no passado e fica no futuro. Temido, que é um futuro terrível que ela já fez. Fez por quê? Outro ponto, porque o cognitivo já não está funcionando muito bem. Como assim? Né? Porque você vai conversar e fala assim, olha, está no estágio inicial, foi pego aqui na sua prevenção, olha, é muito pequeno, né? Nós temos todo esse histórico de que tem um prognóstico muito bom, nós vamos tratar, vai tirar, você vai ficar zerada. Não, ela não consegue pensar. A pessoa que tem flexibilidade, ela não vai entender isso. Ela não vai entender a informação. Tá? Muito difícil para tratar a pessoa assim, porque ela vai ao médico, o médico explica, os familiares explicam e ela não aceita.
né? Ela está totalmente isolada nos pensamentos dela. O cognitivo, falamos do passado, outra coisa que a pessoa não está ligada a isso, aos próprios valores. Porque cada um tem um valor, tem valores, né? que regem os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A pessoa que tem inflexibilidade, ela nem lembra dos valores que ela tem, né? Vamos supor, um valor que as pessoas, né, sempre quando eu pergunto, um valor para você, minha família. Puxa, então, nesse momento, nem esse valor da família, nem o valor da própria saúde dela. Então, com isso, é uma rigidez. E diante dessa rigidez, ela não vai se ver, não vai dar espaço para compreensão e para ressignificação. Aceitar a doença dá mais clareza, dá mais força para quem precisa lutar? Sim, então nós vamos pegar o mesmo caso, o oposto, flexibilidade psicológica. Então veja aí, se você que está me ouvindo, se você pensa assim, se você pensa mais no presente. Sim, eu fui lá ontem. E realmente há uma possibilidade dura, mas agora, no momento, eu posso fazer o tratamento, eu posso, então está no presente, o que é que eu estou vivendo agora, depois os valores, depois a própria informação, né, os pensamentos, por onde eu estou andando e com quem que eu estou falando e o que é que eu estou absorvendo disso, onde é que está a solução. A pessoa com flexibilidade psicológica, ela tem uma aceitação porque ela está em busca da resolução do problema. E não sentada, vitimizada, chorando, depressiva. Puxa vida, eu que estou te ouvindo, eu estou assim, eu estou sentada, sofrendo, depressiva. Faz parte desse processo. Há como sair desse estado emocional. Essa é a mensagem, né, Fabiana? E a pessoa que quer sair e não consegue, Sandra. Sim. A psicoterapia consegue ajudar essa pessoa a sair desse vitimismo, desse estágio de inflexibilidade? Sim. Por quê? Primeiro, ela vai ser ouvida, vai ser validado essa dor que você está tendo, esse impacto que virou a sua vida de cabeça para baixo, isso vai ser validado, é verdade, é real, né? Por que eu estou falando isso? Ela vai ter essa validação na psicoterapia, porque muitas vezes ela não tem a validação com os familiares, na sociedade. Né? Não fica triste. Então, assim, eu acabei de bater o ombro ali, aí eu chego aqui e falo, Fabiana, tá doendo o meu ombro. Aí você fala assim, não, Sandra, deixa isso, não tá doendo, não, que vai passar, para. Isso não é nada. Fabiana, isso não é nada, mas Fabiana, tá doendo, eu sei que tá doendo. Nessa hora, eu sinto que você não tá sendo empática comigo. Você não tá junto comigo, né? Então, na psicoterapia, a pessoa vai ter a oportunidade de ter essa validação, vai ter a oportunidade de ressignificar, de ser ouvida, de recuperar, lembrar dos valores, das potências que ela mesma tem, tá? Às vezes ela tem uma coragem que está ali, guardada ali, entendeu? Uma perseverança. Então, por quê? Porque virá o desespero, virá a tristeza, virá o desânimo, virá a raiva. O medo. O medo é o primeiro, né? Então, virão todos esses sentimentos. E na psicoterapia, ela vai ter a que a gente chama de uma função nossa, do psicólogo, que é a psicoeducação. Então, nós vamos aprender, nós vamos ensinar aqui, mas também vamos aprender como é que junto com a equipe de profissionais, né? Nós vamos poder entender como que vai ser esse processo do tratamento dela, como são esses ciclos, o que é esperado, o que ela pode fazer para lidar com isso. Então, com isso, a pessoa fica psicologicamente mais preparada para aderir ao tratamento. Porque você já deve ter ouvido pessoas que
estão muito desanimadas, que estão desistindo, ou que estão com muita raiva, com muita revolta daquilo. Então, na psicoterapia, ela vai ter um olhar muito mais próximo dela. Um outro ponto também que eu costumo falar às vezes vem esses conselhos de fora, pode vir também com um viés religioso, Fabiana. Você pegar um viés religioso que diz assim, isso deve ser um castigo. Sua mãe morreu sem falar com você, não foi? Você não falou com sua mãe, você não falou com seu pai, você não se separou lá e o marido ainda está sofrendo, e agora vem um diagnóstico assim, olha, pode ser um castigo, pode ser uma punição. Não pode acontecer isso? Pode. E o que a pessoa vai se sentir? Completamente culpada, né? Ou por uma condição que ela não fez a prevenção antes, e o médico diz, puxa, você podia ter chegado aqui há um ano atrás, né? Mas vamos lá. Nossa, já... Então, cada pessoa tem uma estrutura para lidar com toda essa situação. E, por exemplo, muito bacana o que você está falando, Sandra, que eu acho que é a realidade de muita gente, né? Que acaba nos assistindo, né? Sim. Se você pudesse deixar alguns pequenos conselhos para quem passa por isso, quem está em tratamento do câncer de mama, independente do estágio, independente do momento, quais seriam assim os conselhos, quais seriam as dicas que você deixa como psicóloga para enfrentar esse momento? Tem muita coisa aqui para falar, hein? Mas vamos resumir. Antes de entrar na dica, eu queria falar de um aspecto muito importante que nós entendemos assim. A ciência, né, tem um médico muito conceituado, um cientista chamado Bruce Lipton, é um americano. E ele escreveu uma obra muito legal, que vocês podem procurar na internet, chama A Biologia das Crenças. Então, ele explica lá, ele fala o ABC da biologia. Então, ele diz assim, nós recebemos um sinal, né? Nós recebemos uma informação do ambiente para o nosso cérebro. Tá? Isso vem através de um som, através de um cheiro, através de um sussurro, né? Nós recebemos a informação. Quando a gente recebe essa informação, o que o nosso cérebro faz? Ele processa e a nossa mente diz assim, opa, isso é perigo. Então, se eu ouço ali um barulho de cachorro, eu posso ouvir um barulho de cachorro bem pequenininho, eu já até vou imaginar. É um cachorro pequeno ou um gato, miau. Eu não vou sair correndo. Mas se eu ouvir um barulho aqui de um cachorro bem... E eu vou falar, opa, será que ele está preso? Quem entrou com um cachorro aqui? O que vai me dar? Medo. E eu que tenho medo de cachorro, revelando aqui um problema sério que eu estou tentando resolver comigo, eu e os caninos, eu vou ficar o quê? Com medo. E aí eu já vou querer levantar, eu vou perguntar, eu vou tomar algumas atitudes. Bem... Isso acontece conosco, Fabiana. Quando a gente recebe uma informação, a gente processa esse pensamento e esse pensamento dá uma informação para o nosso corpo. Quando você tem o estresse, o nosso cérebro manda ativar a produção do hormônio de cortisol. O cortisol é um hormônio que vai prejudicar o nosso sistema imunológico. Quando você está fazendo um tratamento de quimioterapia, por exemplo, o seu sistema imunológico está baixo. Você que está me ouvindo, você sabe como você fica logo depois da sessão de quimioterapia. Você precisa se fortalecer. Ter o estresse, o cortisol vai prejudicar. Tá? Então, falei assim de um. Então, é um sistema neuroquímico, né? É uma química que acontece. E essa química foi disparada pelo quê? Pelo seu pensamento. Então, a forma como eu penso faz com que o meu corpo reaja e possa prejudicar toda a minha saúde. Então, aí há um espaço enorme de décadas de estudo
para a gente buscar a compreensão das emoções com as doenças, né? As doenças psicossomáticas, que elas já foram ditas sobre isso, mas ainda há umas lacunas no estudo, tá? Então, mas a gente sabe agora o quê? Que o ambiente, a forma como a gente vive, o nosso estilo de vida e o nosso estilo de pensar vai fazer toda a diferença, tá? Reforçando isso, você tem também a questão, por exemplo, do apoio, né, das pessoas. Então, quando você se vê numa situação mais vulnerável, porque você passa, às vezes, de cuidadora a ser cuidada. Às vezes era uma mãe lá que cuidava de toda a família, agora essa mãe está sendo cuidada, ela passa a ser paciente, né? E às vezes é muito difícil você assumir esse papel de ser cuidada, né? Você mostra uma fragilidade que você não quer ter. Uma fragilidade que você não quer ter. Não é muito comum as pessoas... Eu pergunto sempre isso para as pessoas. Até quanto tempo você quer viver? Né? Você quer viver quanto? 90, 100? As pessoas estão diminuindo. Não, eu não quero viver muito, não. Eu não quero viver muito Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Essa é uma frase, é um pensamento que eu convido a todos que estão nos ouvindo para repensar e questionar. Você não cuida de alguém? Ou se alguém da sua relação, Fabiana, da sua família, precisar de cuidados, você não vai cuidar? Sim, com certeza. De um filho, de um pai, de uma mãe, de uma tia, você vai cuidar. E por que você cuidando, você vai fazer aquilo com amor, por caridade, por solidariedade e tal? E por que você não pode receber? E aí, então, a gente vai trabalhar isso também na psicoterapia, a relação, o papel daquela mulher dentro da família, né? Você me pediu dicas. Dicas, eu até trouxe aqui uma listinha, são 4 pontos. Cuidado, né? Ter um cuidado com o seu físico. Cuidado físico mesmo, né? Exercícios, hábitos alimentares, não uso de cigarro, de drogas. Mas é só uma droga, no final de semana, a cada 6 meses. Cuida do seu corpo. Né? Então, estou falando de físico. Depois, cuida da saúde mental. Como é que anda? Está muito nervoso, não controla as emoções, não consegue dormir, está sempre entrando repetidas vezes. São situações, estão sempre brigando, se separando, os relacionamentos não estão indo bem. Essa saúde mental está complicada, então a gente tem que cuidar, não pode seguir assim. Um cuidado social, que seria se manter em ambientes saudáveis, ter amizades, né? O cuidado social. Você está cuidando? Não, eu só trabalho e trabalho e cuido da minha casa. E o seu social, como é? Isso vai fazer falta e isso vai afetar a nossa saúde também. E depois um cuidado com a saúde de forma geral, porque a gente não tem só o câncer, né? Você aí que tem pressão alta, ou tem obesidade, ou tem sobrepeso, ou tem outras doenças, né? Diabetes. Então, precisa cuidar. Então, a dica é assim, não acredite em milagres e mágica. Você pode pegar um resfriado, Fabi, e falar assim, puxa, é só um resfriado. Daqui 3 dias passou. Mais uma dor, um caroço, você precisa ver. Um mal-estar. Eu tenho uma amiga que, de repente, ela chegou em casa e disse que ela não conseguia levantar, ela não lembrava onde ela estava. Ela falou, não, eu preciso ir para o hospital. Conseguiu chamar, foi para o hospital. Nem esperou chegar o marido para marcar o médico, ela foi para lá. Quantas pessoas, quantas mulheres, já que nós estamos no Outubro Rosa, você que está me ouvindo, quantas vezes você não fica com medo de ir ao médico, com medo de fazer a mamografia, com medo de ir? Não pode.
Você tem que vencer esse medo. E o que faz a gente vencer o medo, Fabiana? É a coragem. Se há uma coisa que a mulher é corajosa. E é interessante, eu queria só, para finalizar, né? A coragem da minha bisavó, a coragem da minha avó, a coragem da minha mãe me trouxe até aqui. Você acha que a minha bisavó não teve perrengues? A minha tataravó, como foi difícil a vida dela? Nem sei quem é, nem sei o nome dela. Mas ela teve dificuldades. E nas dificuldades ela pôs a coragem. Ela nem sabia que ia ter lá uma família que ia, né, dela, ia gerar tantas gerações à frente dela. Por que eu estou lembrando disso? Porque se você está aqui, nesse momento, com essa vida, com esse passado, com esse presente, tem um futuro fantástico te esperando. Um futuro que pode ser ressignificado agora. Não precisa ser um futuro de dor. Pode ser de uma história de perseverança, de exemplo para as outras mulheres da família, de força para continuar. Ah, mas estou fadada à morte. Não, querida, ó, notícia para todo mundo aqui, extra. Todos nós vamos morrer. A gente não sabe. A gente não sabe quanto nem porquê, Não sabemos se chegamos até meia-noite. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a responsabilidade, o maior recado é: seja uma pessoa responsável com você, com a sua saúde e com a sua história, com tudo aquilo que você tem até aqui. Que aí a vida trouxe para você uma situação que vai fazer com que você saia melhor dessa experiência. Eu tenho certeza disso. Excelente. Sandra, você deu um recado muito bacana, mais que um recado, né? Eu acho que você passou uma mensagem aqui interessante para todas as mulheres, independentes se estão convivendo, estão enfrentando um câncer de mama ou não. Eu acho que é um recado muito importante para as mulheres, para todas as pessoas nesse Outubro Rosa, né? Sim. Eu costumo dizer, todas as pessoas que têm mamas precisam, né, passar pela prevenção, encarar de frente isso. Agradeço muito a sua presença aqui, esse bate-papo super bacana, super leve, maravilhoso, de um assunto que é tão difícil a gente lidar, né, de a gente falar. Sim. Então, agradeço muito a sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, esse foi o Porquê Entrevista. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima.